Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, começa aqui na RDC, mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates, trazendo sempre a perspectiva, as informações e os temas mais importantes do momento, com a visão dos nossos convidados aqui nos estúdios e também nas redes sociais. Você nos prestigia com a sua audiência através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas nossas plataformas no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Cruzando as Conversas vai ao ar sempre às 22h15, logo após o Dois Toques. E você também confere o nosso programa através do formato de podcast, que você encontra no Spotify, no Google Podcasts e nos demais agregadores. Acesse o nosso site www.rdctv.com.br. Clique na aba Podcast e encontre lá a íntegra do nosso programa para você ouvir a hora que você quiser, offline, também através do seu smartphone. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color Soluções Gráficas. Tem os serviços da Porto Color na sua casa através das ferramentas digitais. E Clube do Remédio. www.clubedoremedio.com.br. Acesse o Clube do Remédio, tem acesso aos melhores preços, aos melhores descontos em produtos farmacêuticos e medicamentos. Nosso programa de hoje terá, neste início de programa, uma entrevista com o deputado Marcel Van Hatten, que hoje lançou a sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Vamos a Brasília com ele, então. Deputado, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Prazer. Mais uma vez, satisfação estar contigo no ar. Muito bem. Deputado, o senhor vai concorrer com Baleia Rossi e Arthur Lira. É uma disputa para perder ou o senhor vai, dessa vez, com o âmbito de ir para o segundo turno e até ganhar a eleição, na base da rejeição ao seu adversário? Sem dúvida, essa eleição ela é para vencer e para oferecer para o Brasil uma opção melhor do que aquelas que estão hoje em disputa. Tanto é que o nosso slogan é: o Brasil merece mais. Nós entendemos e respeitamos as demais candidaturas que aí estão colocadas, mas nós entendemos que ambas, principalmente essas que você mencionou, que são as mais mencionadas na mídia, que têm mais apoio de partidos políticos, são oriundos das mesmas origens, né? Vem um candidato do PP, do Centrão, e outro do MDB, que também faz parte do centro, e que há anos, décadas, vem participando de uma política tradicional no Brasil que foi rejeitada nas urnas pelo povo brasileiro e que nós, como parlamentares, principalmente aqueles que fazem parte de uma renovação, mas todos aqueles que querem fazer um trabalho sério de longo prazo para o Brasil, tem agora a oportunidade de, por meio de uma candidatura que é uma terceira via verdadeira, demonstrar para os seus eleitores que nós queremos, de fato, que as reformas sejam pautadas, que o combate à corrupção seja feito, que a volta, aliás, à prisão em segunda instância ocorra e que nós tenhamos uma Câmara que tenha mais respeito junto à população brasileira do que acontece hoje. Essas duas candidaturas que estão postas aí já há mais tempo, elas estavam polarizando o debate dentro da Câmara. O senhor conta com uma massa crítica de apoiadores aí dentro para, assim, surgir com força em relação a elas duas? E o que o senhor se diferencia em relação a Baleia Rossi e a Arthur Lira? E como é que o senhor vê essas duas candidaturas, seus adversários? Olha, em primeiro lugar, claro, vejo com respeito cada um dos deputados da Câmara, inclusive os dois adversários. Eu entendo que o deputado que vencer a eleição precisa representar todos os 513 parlamentares. E isso a gente tem visto muito pouco. Inclusive, o último mandato do Rodrigo Maia teve muitas deficiências nesse sentido. Nem o colégio de líderes era consultado com a frequência que deveria ser e muitas decisões eram tomadas unilateralmente pelo presidente. Nós precisamos romper
com essa prática que é muito ruim para a democracia e muito ruim para o parlamento brasileiro. Eu entendo que o nosso diferencial em relação às candidaturas já colocadas, em primeiro lugar, é a coerência e a consistência com os nossos posicionamentos. A gente não está só se propondo a debater as reformas ou combater a corrupção depois de assumir a presidência da casa. Não, nós já temos feito isso ao longo de toda a trajetória, algo que nós não estamos vendo nas candidaturas postas. Tanto Arthur Lira, que, repito, representando o Centrão, votou a favor do projeto de lei de abuso de autoridade, assim como Baleia Rossi, ambos também foram a favor do fundão, do dinheiro público para campanhas eleitorais, enquanto nós sempre mantivemos uma posição contrária nesses temas e mantivemos também a nossa coerência com aquilo que a gente defendeu lá na campanha eleitoral quando foi eleito. Quando uma pessoa contrata alguém para trabalhar, por exemplo, na sua empresa, mais importante do que ouvir eventuais promessas que o candidato possa fazer, o candidato àquela vaga de emprego possa fazer na entrevista, mais importante do que isso é analisar o currículo, o que o candidato a uma vaga de emprego já fez. E tão importante quanto isso, ou talvez ainda mais, por se tratar da presidência da Câmara dos Deputados, é que o currículo daqueles que estão concorrendo seja, além de ilibado, ou seja, que sejam candidatos realmente ficha limpa, ainda tenha realizações condizentes com aquilo que estão propondo. Nós temos a tranquilidade de dizer que somos uma candidatura ficha limpa, que vamos garantir uma consciência tranquila para aqueles que votarem em nós na próxima eleição, agora a presidência da Câmara, e também podemos com tranquilidade dizer que tudo aquilo que nós estamos propondo já na prática nós temos feito. Tendo o poder de presidente da Câmara, certamente a gente vai poder avançar ainda mais para que o Brasil seja um país mais admirado do que ele hoje é. É uma disputa de currículo contra a ficha criminal, Marcelo? Olha, eu gostaria de focar muito mais nas propostas para o Brasil. Acho que cada um dos deputados vai poder analisar bem o que cada um tem, seja de ficha criminal ou de currículo. A pergunta, com certeza, é bem provocativa e cada um dos eleitores brasileiros, seja do colégio eleitoral que vai formar os próprios deputados, seja os eleitores que os influenciam por meio das redes sociais, por meio do contato legítimo com o seu representante, acho que cada um dos brasileiros vai poder fazer uma análise da ficha corrida e também do currículo dos candidatos para analisar qual está mais preparado, tanto eticamente como também politicamente e profissionalmente, para defender as melhores propostas para o Brasil. Deputado Marcelo, a sua candidatura é de terceira via e as vias que estão aí colocadas já há mais tempo, elas estão sendo caracterizadas. Uma, a do Baleia Rossi, ele se diz independente, é caracterizada como de oposição. A do Arthur Lira, ele se diz independente, é caracterizada como governista. E a sua? A minha é independente de verdade, como, aliás, o Novo tem sido desde o início do mandato e vai continuar sendo. E como presidente da casa, vou também ter uma postura de independência em relação ao governo e à oposição e de profunda dependência daquilo que os 512 demais deputados quiserem para o futuro da Câmara dos Deputados. Nós precisamos realmente fazer um esforço para unir. É óbvio que há diferenças ideológicas, é óbvio que há diferenças entre os parlamentares, assim se faz a democracia, mas nós precisamos ter uma casa mais plural. Eu quero discordar do que tem propalado os dois candidatos, porque eles se dizem independentes, mas como você bem disse, não são. Arthur Lira tem o apoio do governo, e eu quero lembrar aqui que o governo, na eleição passada, apoiou Rodrigo Maia. Muitos bolsonaristas, a maioria na Câmara dos Deputados, votaram em Rodrigo Maia e depois se arrependeram. Poucos, mas valorosos também, votaram em mim em presidência da Câmara dos Deputados, e eu espero que muitos mais sigam os exemplos daqueles lá atrás que optaram pela minha candidatura porque não se arrependeram ao longo desses 2 anos. Pelo contrário, temos que mostrar com firmeza que não vamos fazer aquilo que pode ser que Arthur Lira acabe fazendo como Rodrigo Maia fez, prometer uma coisa na campanha e fazer outra coisa depois. Enquanto a outra candidatura tampouco é independente. Se diz independente, mas está completamente dependente do apoio que está recebendo do PT e dos partidos de esquerda.
Ou seja, está se vinculando àqueles que estão hoje atrasando o país e atrasaram ainda mais no passado. Nós precisamos ter realmente um presidente que saiba, sim, conversar com todos, que represente bem a Câmara dos Deputados, mas que tenha muito claro quais são os seus princípios, quais são os seus valores, qual é o seu norte, e com esses princípios e valores e com esse norte possa, com justiça e serenidade e com muita democracia, conduzir os trabalhos da Câmara. Deputado, essa entrevista é mais curta, mas eu tenho uma última pergunta para lhe fazer. Uma vez, caso o senhor seja eleito presidente da Câmara, sabemos que o presidente tem uma força muito grande em termos de pauta, apesar de existir o colégio de líderes. O senhor disse que vai se pautar pelo diálogo. Eu lhe pergunto, junto ao colégio de líderes, o que o senhor pautaria como imediato, trabalhando aí à frente do comando da Câmara dos Deputados? O que o senhor acha como prioridade? 2 ou 3 projetos que o senhor acha que deveriam ser votados imediatamente e que estão lá parados? Excelente pergunta. Reforma tributária, reforma administrativa, me permita falar 2 projetos ainda. A prisão em segunda instância precisa voltar e o fim do foro privilegiado. Nós precisamos batalhar nesses 4 temas. Farei de tudo para que no primeiro semestre estejam resolvidos já deste ano. Nós não podemos esperar mais. E, além disso, precisamos montar uma comissão para estudar o regimento interno da Câmara dos Deputados, porque esse regimento está arcaico, ainda remonta ao tempo do bipartidarismo no Brasil. Algumas mudanças foram feitas, mas muitas mais precisam ser feitas para que os trabalhos aqui realmente fluam na Câmara dos Deputados. Nós precisamos de uma Câmara que seja mais moderna, mais conectada com aquilo que a população espera e, repito, que combata a corrupção de verdade. Por isso, a volta da prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado e na área das reformas econômicas. A reforma tributária e a reforma administrativa precisam ser pautadas. No caso, o senhor se coloca como candidato das pautas das ruas em 2015 e 2016. É isso? Sem dúvida nenhuma. E a gente precisa também que justamente todos aqueles que foram às ruas e continuam esperançosos por um Brasil diferente estejam junto com a gente nessa candidatura. Tem pessoas que te acompanham pelas redes sociais, inclusive fora do Rio Grande do Sul. Aqueles que são gaúchos como nós, peçam para os seus deputados avaliarem bem as candidaturas e, quem sabe, dar o seu voto de confiança àquele que representa o que vocês, gaúchos, pediram quando foram às ruas, inclusive que é gaúcho também. E aqueles que te acompanham na Macalossi, a RDC TV pela internet de outros estados, que façam os mesmos com os seus parlamentares. De mim não vai faltar empenho, estou telefonando um a um cada parlamentar, são 10 horas e 35 minutos da noite, hoje foi feito o lançamento, até agora no meu gabinete, telefonando para os colegas deputados, conversando um por um, e nós vamos trabalhar até o fim para chegar nesse segundo turno e depois vencer a eleição. Deputado, eu gostaria de lhe agradecer por prontamente ter atendido o convite. Sei que deve ter sido um dia movimentado desde cedo. O anúncio foi hoje à tarde, junto com seus correligionários do Novo. E o espaço aqui está aberto, sabes disso, para utilizar, para falar em relação aos seus projetos, suas ações e também a sua candidatura. E desejo boa sorte aí na corrida. A última palavra é contigo. Imagina, eu que agradeço, Guilherme, mais uma vez pela oportunidade. E essa foi a primeira entrevista exclusiva, inclusive, logo depois mais prestigiado ainda. do nosso anúncio na Câmara dos Deputados. E esse prestígio todo que você tem não é graças a mim, é graças à tua própria trajetória e a todos os teus telespectadores que vêm dando cada vez mais audiência para o teu programa. Parabéns, sucesso e vamos adiante aí. Muito bem, obrigado, deputado Marcel. Bom trabalho aí na Câmara dos Deputados. Um abraço, uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Deputado Marcel Van Hatten, direto de Brasília, entrevista exclusiva aqui para o Cruzando as Conversas. Como eu disse, o Marcel, a primeira entrevista dele após o anúncio da candidatura. Amanhã à tarde nós vamos repercutir no portal RDC também a candidatura do Marcel Van Hatten como candidato à presidência da Câmara dos Deputados. E vou dar as boas-vindas aos meus convidados aqui no estúdio. Claro, vamos comentar um pouco aí sobre a disputa na Câmara. Tenho certeza que todos aqui falarão um pouquinho a respeito. O deputado Rui Irigaray, do PSL, está aqui conosco, deputado estadual. Seja muito bem-vindo, Rui. Prazer recebê-lo de novo. Boa noite. Prazer, Macalossi. Também é uma satisfação estar aqui com o Ricardo, também com o Marcelo. E a gente escutar agora aqui o Marcel Van Hatten, que se lança, né, presidente da Câmara dos Deputados,
é uma notícia boa, né? Que a gente está vendo essa disputa aí. O Baleia, que eu não esperava, se vendeu para a esquerda, né? O Arthur Lira, o histórico dele não é nada bom, né? Não. É apoiador do PT, né? Também. Não, mas é que esse pessoal não tem lado. Esse pessoal aí, eles estão pelo poder a qualquer custo, então fica complicado. Eu não esperava isso do Baleia Rossi, pela história dele. Porque a princípio era um deputado de centrão, mas assim, um centro, puxar um pouco centro-direita, acabou se vendendo para a esquerda, mas o pessoal não tem dignidade, não tem assim, honra, né, pela sua história. Então, infelizmente, assim, isso tem acontecido, e o Marcel aí acho que é uma esperança aí para os brasileiros aí, se Deus quiser, né, e Deus adquirir e que ele assuma essa presidência da Câmara dos Deputados. Aí. Muito bem. Ricardo Sondermann está aqui conosco. Ricardo é empresário, escritor e assumiu agora a diretoria de Relações Internacionais da Prefeitura de Porto Alegre. Sondermann, bem-vindo, parabéns aí pela atribuição, sucesso. Obrigado. E bom vê-lo pessoalmente, não fez participações aqui online, agora de volta. Depois de 40 anos de vida privada, e não só privada, é o seguinte, eu nunca fiz licitações públicas, nunca vendi, nunca fiz negócio com o poder público algum, né? Então, atendendo a um pedido / convocação, né, do atual vice-prefeito, né, do Ricardo Gomes, um amigo de longa data, juntos lutamos sempre nas fileiras liberais, né? Ele disse, olha, Ricardo, vamos ter que fazer a coisa acontecer, vamos ter que trazer uma outra mentalidade. Então, desafio feito, né? Como é? Tarefa dada, missão cumprida, né? Então, estamos ajudando nesse processo. É interessante, né? Agora, falando um pouquinho sobre o Marcel... Depois nós vamos falar das atribuições ali da também um bom amigo, uma pessoa que a gente trabalhou muito, ajudou muito desde a primeira eleição, né? Eu acho que ele tem um papel importante, que é o papel de transmitir a mensagem do Brasil real, a mensagem do Brasil verdadeiro, que é o Brasil desses que trabalham, que sofrem, que lutam, que estão aqui nos assistindo, que precisam de uma representação, que não tem como aceitar uma opção entre o Baleia e o Lira, sabe? Como é que a gente chegou a esse tipo de... Como é que a gente chega só a ter essas duas opções, né? Então, acho que o Marcel tem esse papel importante de dar o recado do Brasil real e obviamente... A gente não tem como votar nisso, né? Mas a gente torce para que ele possa crescer e chegar ao segundo turno lá. Mas, de qualquer forma... Não vai ser fácil. Ele teve 23 votos... Porque a plataforma dele não é uma plataforma fácil de ser aceita pelos próprios pares dele. Ele teve 23 votos nessa mesma eleição lá atrás, né? Na primeira. Disputou com o Rodrigo Maia. Se ele chegar perto, acima de 50, tiver 100 votos, já é uma grande vitória e uma grande indicação de que existe um pedaço do Congresso Nacional disposto a ter outra conversa. Eu acho que então o papel dele ali de tirar, de botar a cunha na porta e de botar o Brasil real para dentro é fundamental. Acho que nós ganhamos, o Brasil ganha com o Marcel lá. No caso, ele se coloca ali como o meio termo entre o fisiologismo vulgar e o esquerdismo arcaico. Ele é o Brasil real, ele é o Brasil que trabalha, ele é o Brasil que quer as coisas corretas, né? Vamos ver aí o que vai dar, né? Dr. Marcelo Matias, presidente do Simers aqui do Rio Grande do Sul, também está presente no nosso programa. Prazer recebê-lo de novo, Dr. Marcelo. Bem-vindo. Da mesma forma, Macalossi, eu estou me sentindo hoje muito privilegiado por estar presente com uma mesa tão valorosa, com pessoas tão inteligentes. Hoje tenho certeza absoluta, a gente vai aprender bastante nesse debate. E eu gostaria de colocar a minha colher, não que seja o assunto do Sindicato Médico, mas na questão específica da eleição da presidência da Câmara. E quero dar parabéns ao deputado Marcel Van Hatten, porque é extremamente importante que nós tenhamos homens com capacidade de enfrentar as adversidades, fugindo da fisiologia, com o objetivo de construir um país melhor. E se, eventualmente, todos os bons acabarem se anulando diante do potencial fisiologismo ou dos potenciais ganhos de um lado ou de outro, a gente vai acabar deixando que sempre estes sejam vencedores. E ganhando ou perdendo,
ao oposto do que disse Dilma uma vez, ele vai acabar ganhando sempre, porque ele vai marcar uma posição e a gente vai, pelo tamanho dos votos que ele fizer, determinar qual é a filosofia dos deputados que vão estar favoráveis realmente ao povo nessa eleição. E é difícil para quem vem de fora, para quem está vivendo no Brasil real, né, Ricardo, ter que enfrentar uma escolha na Câmara que é entre o Baleia e o Arthur, no qual a gente fica escolhendo o menos pior, o que vai causar menos dano. Sinceramente, na vida pública a gente tem que estar lutando não pelo menor dano, mas sim pelo melhor resultado. E eu acho que o Rio Grande do Sul vai estar muito bem representado pelo Marcel, mesmo que não venha a ganhar. Eu acho que é uma marcação de ponto, eu acho que nem só o Rio Grande do Sul, Marcel, acho que o Brasil. O Brasil, sem dúvida. O Brasil, porque a situação é caótica. Eu vejo assim, Macalossi, uma situação caótica no Congresso Nacional. Olha que nesse ano de catástrofe econômica, paralisia econômica, não se pautou nada de relevante para o Brasil, para a nação. Reforma administrativa passou. O Marcel botou os pontos principais que a gente está debatendo: reforma administrativa, o fim do fórum privilegiado, a prisão em segunda instância. Olha o que tem de marginal solto nas ruas, condenado, que já está lá há quantos anos entrando com recurso, vai prescrever os processos todos. Mas por que não querem? Por que não passa isso aí? Por que não passa isso no Congresso Nacional? Porque tem vários réus no Congresso. Mas ele tocou nos pontos aqui. É uma plataforma que não agrada aos pares. Então, assim, é pro Brasil a mudança. Infelizmente, né, as representações que a gente vê no parlamento são... eu não quero até nem adiantar aqui uma pauta, mas... às vezes a classe política fica desmoralizada. Esse assunto do hino que a gente estava falando aqui, aquilo é um absurdo, tia. Não, aquilo ali é uma coisa incabível. Nós está discutindo agora aqui no Rio Grande do Sul. Quantos assuntos importantes, né? Tia, as empresas pequenas, os médios empresários falidos, nós estamos discutindo o hino do Rio Grande, porque um bando de amador, que só pode ser amador, né? E que não tem pauta política, se elegeram agora, se acham dono da verdade, querem politizar uma coisa, racismo. Tchê, existem pessoas racistas, existem bandidos, mas agora pegar e trazer isso aí para a história do Rio Grande, e a gente com tanta coisa importante para debater, nós estamos falando do hino, alteração no hino, cara. Daí música e letra feita por homens negros. Música e letra do hino do Rio Grande do Sul. Não? Então, o mais importante que tudo isso daí é que a gente vê a desmoralização da classe política e o povo cobrando com razão. Porque quanto custa um vereador pro Estado brasileiro? Quanto custa um deputado? E perder todo esse tempo que está se perdendo e o custo disso para ficar debatendo, discutindo, realmente, né, fica difícil a classe política ter credibilidade com esse tipo de pauta. Então nós temos que... O deputado Marcel falou de coisas importantes para o Brasil. Marcelo, é para o Brasil, nós temos que mudar o rumo do Brasil. E não vai ser com o Baleia Rossi, e não vai ser com o Arthur Lira, né? E não foi com o Alcolumbre nem com o Rodrigo Maia. Nós precisamos ter um novo rumo na Câmara de Deputados e no Senado da República. Muito bem. Vamos aproveitar que a palavra está com o deputado Rui, porque ele apresentou um projeto que eu achei muito interessante na Assembleia Legislativa, que diz respeito ao hino. Essa polêmica do hino que nós abordamos aqui, estava a comandante Nádia, inclusive, que fez o debate com o vereador do PSOL, e o seu colega, deputado Mainardi, do PT, apresentou um projeto de lei visando mudar a letra do hino. E tu apresentaste um projeto visando estabelecer a imutabilidade dos símbolos culturais do Rio Grande do Sul. Fala um pouco sobre o projeto e fala um pouco sobre o projeto do seu colega. O projeto, como eu estava falando anteriormente, eu não queria até entrar nessa pauta polêmica desnecessária, mas eu, como parlamentar que defendo 102.117 gaúchos e defendo mais ainda que isso, né, porque são defensores das nossas tradições, da nossa história, eu não podia me eximir, faltar com a responsabilidade de defender a nossa história. Então, na realidade, o projeto ele vai ser protocolado no primeiro dia da volta do recesso legislativo, mas já está pronto, já está no sistema administrativo da Casa.
E nós ali vamos defender, através desse projeto, né, os símbolos, né, a nossa história. Então, tu imagina só, Macalossi, daqui a 10 anos chegar um novo parlamento e novos deputados, novos vereadores e querer mudar a cor da nossa bandeira, querer mudar nossas origens, querer mudar aquilo que foi construído, né, na nossa história. Então, uma coisa assim que é absurdo, né, o que a gente está vendo aqui. Eu me admiro o deputado Mainardi, mesmo sendo da esquerda, mas me admiro ele. Ele foi secretário de Estado, foi deputado federal, foi prefeito de Bagé, mas uma cidade símbolo do tradicionalismo gaúcho, Bagé. Ele está pautando isso aí na Assembleia. Tchê, vamos deixar para esses amadores, desses vereadores que recém estão entrando aí, que não sabem nada, que estão aprendendo a fazer política, porque isso aí é amadorismo, né? E desrespeito com os demais cidadãos do estado do Rio Grande do Sul. Será que o pessoal lá de Bagé concorda com o projeto dele? Olha, eu acho que politicamente vai ficar bem ruim para ele. Eu acho que politicamente ele vai só perder. Doutor Marcelo Matias. Eu acho que nós temos uma questão que é fundamental e que, por alguma razão, a política brasileira não discute, que é a guerra cultural. O que está se fazendo com relação ao hino é basicamente um revisionismo histórico que o mundo tem feito. A Europa tem feito, os Estados Unidos têm feito, quer mudar músicas, quer mudar hinos, quer rasgar bandeiras, quer derrubar estátuas, quer querer reescrever os livros de história. É impressionante, deputada, é impressionante, isso é importante, impressionante, Macalossi. Os livros de história que eu frequentemente vou ler junto com a minha filha para estudar, é uma outra história. E, portanto, esse revisionismo histórico vem muito na direção de tentar, em grande parte, atacar a cultura estabelecida com o objetivo de quê? De criar uma nova geração, de criar uma mentalidade e ganhar na cultura o que esses regimes que defendem esse tipo de alteração nunca conseguiram ganhar no plano econômico e no plano de liberdades. E nesse aspecto, deputado, eu vou apenas insistir, o hino é ponta de lança. Porque daqui a pouco nós vamos já estamos fazendo de alguma forma um revisionismo da língua portuguesa, nós passamos a ter palavras proibidas, nós passamos a ter o controle da mídia sobre o nosso pensamento, daqui a pouco a gente tem censura, seja nas redes sociais, seja no que a gente pensa, seja no que a gente escreve, e hoje está sendo proposto já por parlamentares, por exemplo, nos Estados Unidos, o controle via celular do sentimento e do pensamento das pessoas, inclusive a localização das pessoas. Isso é extremamente... Não sei se o senhor viu lá no Congresso americano, um deputado falando a woman. Como se amém fosse masculino. Quer dizer, é uma coisa... Nancy Pelosi, que acha que de caráter até patológico. Seria a Rodrigo Maia, do Congresso americano, determinou no primeiro dia da legislatura que utilizar-se-iam lá pronomes neutros. E uma das histórias do pronome neutro é justamente isso, que eu posso me identificar como ele, ela, ilo e qualquer outra coisa. E neste momento, onde entrou um deputado fazendo a oração, porque os Estados Unidos não é um país laico, para quem não sabe da história, ele terminou a oração com amen, que é em inglês, amen, que é uma palavra hebraica, e ele disse a woman para supostamente equilibrar e evitar que fosse uma palavra sexista. Como se Deus fosse homem ou mulher, né? É muito perigoso isso, porque daqui a pouco eu vou ter que mudar todas as palavras e eu, como médico, eu vou ter que examinar um abdômen ou um abdowoman. O que vai ser extremamente complexo, porque a gente não vai conseguir nem se comunicar. E é muito comum a gente ver, a gente que acompanha muito esses fóruns internacionais, eles às vezes fazem discursos de 5 minutos e a gente não entende basicamente uma palavra do que eles falaram pelo conjunto de palavras reinventadas. Vamos tomar muito cuidado com isso. Né? Completamente fora do dicionário. E isso aí eu estou entrando com um projeto agora no primeiro dia após recesso, proibindo professores e demais entes públicos e privados de não seguirem aquilo que está no dicionário. Existe o dicionário. Existe uma legislação vigente que protege a nossa língua portuguesa.
aquele professor, a minha mãe é professora do ensino público estadual, do magistério público estadual de história, aposentada agora, mas temos que respeitar aquilo que está na lei e aquilo que está no nosso dicionário, no nosso aprendizado. Agora, querer inventar, começar a inventar palavra, inventar sinônimo. Então, assim, isso aí nós temos que acabar. E nós vamos proteger a nossa língua portuguesa através de um projeto de lei, se Deus quiser, né? Deputado, eu vou lhe afirmar uma coisa aqui. A minha preocupação com a política americana, ela vem muito no seguinte sentido. Muitas das coisas erradas que nós fazemos, os americanos, especialmente os democratas, querem copiar. Muitas das coisas erradas que eles fazem lá, nós queremos copiar aqui. E, portanto, conhecer as duas acaba sendo fundamental para que a gente possa, inclusive, ter já um pré-pensamento, um conhecimento para não ser surpreendido. E vou dizer o seguinte, para quem acompanhou, por exemplo, a campanha política norte-americana, no Partido Democrata a gente entrava nas páginas de Twitter de um e outro candidato e estava assim, identifica-se como? E aí botavam os pronomes que cada um dos candidatos à presidência. Eu não estou falando de um ativista de centro acadêmico, eu estou falando de um candidato à presidência. Eu aposto, e vai ficar registrado aqui, vai ficar gravado aqui, que muito proximamente no Brasil nós vamos ter de políticos a seres humanos de uma maneira como um todo se identificando e colocando nos seus perfis, eu tenho que ser chamado de uma palavra qualquer, ilo que seja, e se porventura eu não for chamado daquela palavra que eu me autodeterminei, eu vou considerar isso um preconceito à minha autoidentificação. Isso é extremamente grave, isso é extremamente preocupante, isso é uma coisa absolutamente real. E muitas vezes eu falo esse tipo de coisa e sou taxado como louco. E eu não gosto de ser taxado como louco quando, na verdade, eu estou apenas contando algo que é certo que vai acontecer e que já acontece em outras culturas. Isso tinha graça uns 15 anos atrás, quando o Prince mudou o nome dele para um símbolo. O famoso cantor. Aquele que se chamava Prince. Ali tinha graça. Depois do Prince, deixou de ter graça. Virou cafona. Depois do Prince, deixou de ter graça. Virou cafona. Bom, eu acho que o deputado... Tu ias completar? Não. Eu acho que o deputado está muito correto, lembrando sempre, portanto, como o Sondermann apontou aqui, a autoria do hino é de um compositor negro e de um autor que tinha origem negra. Origem negra. Então, a história do hino, ela, nos seus pais, fica isenta de racismo e no contexto do texto também, como eu expliquei aqui no editorial do programa semana passada, o termo escravo aqui, ele não é relacionado à escravatura e sim a valores, o que é uma coisa muito diferente, ou seja, o sentido de escravo é mais amplo. Mas, inclusive essas pessoas que estão tentando mudar a narrativa já são e passarão a ser cada vez mais escravas da sua própria narrativa. Exato. Chega a um determinado momento que ela mais não tem como se comunicar, porque ela criou uma narrativa que ela ficou presa. Ela é uma escrava. E o escravo não tem cor. O escravo, ele é qualquer um que é desprovido de liberdade. Isso, pode ser até uma pessoa livre fisicamente, mas mentalmente. Porém escravo de uma ideologia. Eu até penso que isso não é isso. Isso aí são analfabetos culturais. Gente analfabeta de história. Só pode ser não conhecer cultura, não conhecer história. Como é que não sabe que o autor do hino era negro? Deputado, tem uma coisa que é o seguinte. É um absurdo. Toda história, ela tem um contexto, certo? Então, quando a gente está vendo um processo de revisão histórica, ele está sendo feito por conta de uma ideologia que quer se sobrepor a outras. Tá? E é uma ideologia de uma minoria. A grande maioria das pessoas não está nem aí para isso. Tá? Não está preocupada com isso. Está preocupada em ganhar seu sustento, em ter a sua vida, em se divertir no final de semana, em educar seus filhos e assim por diante. Então, são pequenas minorias que estão nessa luta ferrenha e que, obviamente, acabam exercendo lideranças. Então, por exemplo, Churchill, que é um ator, um político que eu gosto muito. Se a gente tem uma bibliografia nova dele, do Andrew Roberts, que é um tijolão, mas é maravilhoso, eu recomendo. Ele analisa o elemento histórico do ponto de vista dos seus erros. Então, quantos erros o telespectador tem que ter em casa, né?
a gente já não fez na vida. Sim, claro. Quantos erros, deputado? Quantas análises, quantas o Churchill admitiu, quantas relações, quantas amizades, a gente mais errou do que a gente acertou. Agora, a gente produziu e a gente é o que é hoje, porque a gente teve a capacidade de discernimento dos nossos erros, Isso. a humildade para pedir desculpa, tá? E a gente aprendeu desse erro. Isso. Então, por exemplo, Churchill foi contra o voto feminino, foi contra a liberdade da Irlanda e da Índia, foi contra a abdicação do rei George, do rei Edward VIII. Sabe, se você começar a olhar todos os erros que fez, né? Tanto que depois pagou, ficou 10 anos no ostracismo. Também e aí, depois a questão voltou. da Primeira Guerra. Exato, Galípoli. E na Segunda Guerra Mundial, a Batalha da Noruega, que nós somos eu costumo dizer, e meu pai dizia assim, o valor do ser humano está quando a gente sabe aquilo que a gente não sabe fazer. Quando eu sei o que eu não sei fazer, a minha possibilidade de errar é absolutamente menor. Porque eu não vou fazer aquilo que eu não sei fazer. São os ditadores e os autocratas que são infalíveis. Todos são infalíveis. E perfeitos. Você ouve o discurso da esquerda, você ouve o discurso de Lula, você ouve... Da direita também, tá? Sim. E da direita Hitler, também. E todos os ditadores. A gente tem líderes muito próximos da gente aqui no Brasil que daqui a pouco se colocam de uma forma como que se superiores fossem, que nunca errassem. Eu prefiro votar em alguém que erra. Eu estava ouvindo o deputado Marcel, que é um grande amigo, uma pessoa que conheço há tanto tempo. O Marcel, no seu primeiro mandato como deputado estadual, errou muito, ele foi muito a ponta de lança. Ouvir hoje o Marcel falando mostra que ele viu que ele foi muito extremo nas suas discussões e que ele aprendeu que ele não podia queimar todas as pontes. Tanto que hoje ele é o terceiro candidato a presidente da Câmara de Deputados do Brasil. Isso é um homem que errou, que viu que errou e que disse, eu não posso queimar todas as pontes, tem que construir. E o Marcel hoje aprova projetos, o Marcel hoje é um dos deputados mais importantes do cenário nacional. Mas daqui a pouco naquele momento, dizer que errou. Acho que daqui a pouco naquele momento, para ele também ser conhecido e as pautas deles começarem a capilarizar, daqui a pouco precisou ele ser aquele Marcel Van Hatten linha de frente. Foi o contexto, deputado. Naquele início, o next step. Naquele momento, naquele contexto, ali ele construiu a sua narrativa. Na Assembleia não tinha uma ele pessoa não foi escravo combativa da sua narrativa, porque ele viu que num determinado momento, ele disse, para eu seguir uma carreira política positiva, eu não posso brigar com todo mundo. Eu tenho que construir pontes. Não vai construir nada, vai ficar falando no discurso. E aí ele mudou, e aí ele hoje é o que é, e vai ser cada vez mais. Nós vamos ouvir falar muito do Marcel. Matias, para completar essa rodada, que nós temos outros assuntos a abordar. Vai lá. Vou só ser bem rápido. O mais importante com o Marcel é que ele, como todas as pessoas inteligentes, eu faço isso com a minha filha. Quando a minha filha eventualmente comete um erro, eu não acho nada trágico. Eu acharia trágico se ela não aprendesse com o erro. O que a gente tem em indivíduos inteligentes é aprender com os seus próprios erros para não cometê-los no futuro. E isso, meu pai vai sempre se lembrar disso, ele sempre dizia que o Sócrates dizia que quanto mais sei que não sei. Exatamente. Que é algo sábio. E ao oposto disso, nós vemos hoje muitos políticos que quanto menos sabe, menos não sabem que não sabem. E, portanto, falam com propriedade sobre absolutamente tudo, apesar de uma absoluta ignorância sobre quase todos os assuntos. Muito bem. É verdade. Muito bem, acho que muito bem dito. E vamos adiante na pauta, porque temos outros assuntos importantes para tratar. Eu queria falar um pouco sobre a diretoria que tu estás assumindo ali na Prefeitura de Porto Alegre, que me parece ser uma diretoria muito importante para a capital, uma coisa inovadora. Eu gostaria que tu falasse um pouco. E eu tenho certeza que o deputado Rui Irigaray vai ter muito a contribuir, já que ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do Rio Grande do Sul, e uma coisa está muito a ver com a outra. Então vamos lá. Basicamente, Sondermann. Obrigado. Basicamente, a diretoria de Relações Internacionais é o Foreign Office, né? A gente é a chancelaria de Porto Alegre. Nós somos uma diretoria que presta serviço a todas as secretarias no sentido de auxiliar elas nos contatos internacionais. Porto Alegre tem um número grande de cidades irmãs, uma série de convênios com
Banco Mundial, com o Banco de Desenvolvimento, e cada uma das secretarias tem seus projetos e as suas necessidades de financiamento internacional. Então, a brincadeira que eu faço, Guilherme, é o seguinte: eu entro na reunião e digo assim, o que a gente pode fazer para não atrapalhar vocês? Tá? O que a gente faz para não... Né? Porque às vezes para ajudar, tu atrapalha mais, né? Deve ter gente que vai estranhar. Exatamente, tem gente que vai ajudar e só gera problema. Então, olha, o que a gente faz para não atrapalhar? O que vocês precisam para fazer as coisas andarem? E, obviamente, a gente tem também algumas ideias, alguns projetos para fazer. Uma das coisas que a gente quer montar e que já estamos trabalhando nisso, todo mundo que está em casa, quem está aqui, quantos amigos, quantas pessoas vocês conhecem que saíram de Porto Alegre dos últimos 5 anos? Muitos. Muitos. Tá? Por que eles saíram de Porto Alegre? Porque não tinha emprego. Não viu esperança. Não viu esperança porque não tinha emprego. Porque não tinha emprego que pagava o suficiente para ele se manter. Não vejo o futuro da minha vida aqui. Só que, e no mundo que a gente vive hoje, no mundo exponencial que a gente vive, que se tornou uma realidade pelo empurrão do Covid, não tem mais emprego, mas tem trabalho. Tem muito trabalho e tem trabalho em todo o planeta. Então, o que a gente vai montar? Porto Alegre poderá ser uma fornecedora não de mão de obra, mas de trabalho. Porque qualquer pessoa em Porto Alegre, eu vejo minhas filhas em casa, uma filha minha trabalha em Washington, mora em Dois Irmãos. A outra trabalha em São Paulo, mora em Porto Alegre. Quantas pessoas em Porto Alegre têm qualidade de prestação de serviço, têm qualidade no que fazem e podem prestar serviços e vender as suas horas de trabalho no Rio, em São Paulo, em Nova York, em Hong Kong, em qualquer lugar do planeta, ganhando salários internacionais em Porto Alegre. Então, até que a gente consiga atrair uma empresa que traga 300 empregos, 1000 empregos, que pegue um andar inteiro no prédio tal, a gente vai trabalhar para isso, obviamente. Mas até a gente trazer esta empresa para cá, quanto tempo vai levar? 2 anos, 1 ano, 2 anos. Agora, nós podemos gerar... Ainda mais nesse cenário, nós tão refratário em vez de empregos, tá? Esses 300 empregos daqui a 2 anos, a gente pode gerar 1000 trabalhos mês que vem. 2.000 trabalhos daqui a 3 meses. Nós podemos estar gerando dezenas de milhares de trabalhos todos os meses com salários mundiais, onde essa massa salarial fica em Porto Alegre. Tá? Então, esse banco de talento, esse banco internacional de talentos, tá, que a gente quer montar é justamente para isso. Vender a mão de obra porto-alegrense sem que ela tenha que sair daqui. Doutor Marcelo, a telemedicina já é uma realidade. Os médicos gaúchos, os médicos porto-alegrenses, não perdem para médicos no planeta inteiro. Não. Eles podem prestar... São referência mundial. Eles são referências mundiais. Outro dia tinha um médico de Israel dando entrevistas aqui, não sei o que. Os nossos médicos podem estar prestando serviços e oferecendo os seus serviços médicos em Copenhague, na África do Sul, em Roraima, em Florianópolis, sentado no seu consultório, em Porto Alegre. Então, esta é a lógica que a gente quer mudar. A gente quer mudar a mentalidade. A gente quer que as pessoas comecem a pensar em termos de que nós estamos inseridos no planeta. E relações internacionais não é só pensar em exportação. As vias internacionais, o comércio internacional são 2 mãos. A gente vende e a gente compra. Da mesma forma que também nós vamos começar a nos dar conta de que tem coisas que não vale a pena fazer em Porto Alegre. Que vale a pena trazer esse serviço de fora para quê? Para ter um serviço melhor, mais barato, mais eficiente, mais... Uma outra coisa assim, para não... Isso daí que tu está falando é o Banco de Talentos. O Banco Internacional de Talentos que a gente... Banco Internacional de Talentos, implementar. A outra coisa, obviamente, que a gente tem que pensar em Porto Alegre é que uma grande parte da população de Porto Alegre é desprovida das coisas básicas. Água, saneamento, luz... internet. Internet não é mais um luxo, tá? Internet, energia elétrica é pirâmide de Maslow, tá? Tá lá embaixo, junto da pirâmide de Maslow. Então, existem hoje uma série de acordos internacionais que a gente está pesquisando para poder trazer... Tem muitas receitas a fundo perdido de ONGs
europeias, mundo afora, que a gente quer bem aplicar em Porto Alegre. Porto Alegre tem uma área rural, hoje eu falava com o secretário Trujillo, nós temos uma área rural, é o segundo município com maior área rural do Brasil. Nós somos um produtor de alimentos gigante, então a gente pode incentivar um melhor plantio com novas técnicas, então aí que tem parcerias com Israel, parcerias com a FAO, né? Tem tanta coisa e que foi sendo deixada de lado, né? Por quê? Por causa de uma agenda político-partidária. Eu brinco na diretoria que é o seguinte, eu tenho a benesse da ignorância. Eu não sou filiado, eu não sou candidato a nada, eu sou um empresário que veio para o setor público. Eu venho trazer a dinâmica do setor privado. Mas não te assusta, público. Tá? Que a gente se assusta quando a gente chega no setor público, né? Porque o tempo do setor público, beleza. Ele não é... Nossa, deputado, ele é bem... Eu tive uma reunião ontem com o pessoal da Resiliência, né? E aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos conversar bastante, nós vamos tentar fazer uma ordem só nas nossas reuniões. 2 palavras são proibidas, mas e não. O mas é terrível. O mas e o não entram na reunião. Vamos tentar, que nem aquele filme que o cara não podia, o Jim Carrey não podia dizer não, né? O mentiroso. Vamos tentar não dizer não e vamos tentar não dizer mas. E se, mas é que não pode isso, não pode aquilo, tudo bem. Vamos lá no cara que disse que não pode e aí eu brinco assim, eu vou como uma criança de 3 anos de idade e vou perguntar por quê? Por que não pode? Por que não pode? Então, e vamos convencer de que é o seguinte, mudou o mundo, mudou o planeta, nós temos que agilizar processos. Tá? Mas para isso, Ricardo, sabe qual é que eu tive a experiência lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado e lá lá tem a área internacional do governo do Estado, tem o Itamaraty junto ali também, inclusive tem 2 embaixadores, tem diplomatas ali dentro da Secretaria. E quando eu cheguei na Secretaria, a primeira coisa que eu fiz, principalmente os cargos de direção, eu promovi o pessoal do quadro, que tinha um conhecimento já da história da Secretaria, gente muito boa, qualificadíssimos, e principalmente eu tive assim uma luz porque a nossa Procuradoria-Geral do Estado são gente extremamente qualificada. O doutor Eduardo Cunha Costa é uma pessoa, o Procurador-Geral, um visionário, ele desempaca as coisas, não tem esse negócio de não, né? Então, é importante tu ter um procurador do Estado, que eu tinha um setorial comigo lá, né? Que conheça os membros. O doutor Rudinei Candeia, é um amigo, que hoje, vereador com maior votação em Passo Fundo, eleito vereador mais votado de Passo Fundo pelo PSL, mas na época nem se tinha, a gente nem falava de política, porque na realidade estava lá institucional com o procurador setorial da Procuradoria do Estado, né, que pela amizade que conquistamos, ele acabou vindo do PSL e concorreu e o mais votado de Passo Fundo. Mas resumindo, para voltar para o tema, tendo um procurador setorial que com a nossa PGE, que tem hoje uma visão, os nossos procuradores aqui, é surpreendente, a gente tem uma visão, claro que tem setores de serviço público que é muito difícil de lidar, mas pessoas para desempacar os processos. Olha o que a PGE fez aqui no caso Mauá. Há quantos anos estava aquilo ali trancado? Foi rápido. Foi, né? O procurador, o doutor Eduardo, foi lá, botou a mão e o negócio andou. Então, Rui, então o não, cada um de nós quando nasceu, né? O médico nos tirou, nos deu um tapa na bunda e disse não, né? E aí começa a vida. O não a gente já tem, tá? E o não, às vezes, o não liberta. Porque ao receber o não, a gente vai em busca de uma solução. É o que você está dizendo. Então... É importante, a equipe, quando a gente tem os técnicos do estado ou do município, porque tem muita gente que tem aquela visão seguinte, não dá para fazer, não dá para fazer, vamos ver o seguinte, vamos ver alguém do quadro aqui que vai dizer o seguinte, ó, me dá um caminho, então não dá para esse caminho, qual o caminho para chegar lá? Não dá por esse caminho, então é importante, e esse é o caminho correto, a gente que vem na iniciativa privada, a gente já toma aquele baque, começa todo mundo trancar, mas a gente também tem soluções, muita gente qualificada dentro do quadro do Estado. Aqui, Desmotivada, porque anos e anos... não ajuda. Porque anos e anos alguém dizendo não pode. Não, e outra coisa, trazendo gente de fora desqualificada. E é importante essa valorização daqueles que conhecem a pauta, que estão dentro da estrutura pública, que estão desmotivados ali dentro, porque passa o governo, entra o governo e o cara fica no cantinho dele. E ele está cheio de ideia lá e sabe fazer. E nisso, Rui, eu acho que aqui tem uma coisa que tem que ser dita, é a seguinte,
E isso é muito do estilo do Melo e do Ricardo. O Melo, para mim, ele é o homem certo na hora certa, né? Ele é um cara que conversa, ele fala com todo mundo, ele é um cara simples, não é um cara simplório, é um cara simples, ele é de fácil acesso, ele quer resolver, né? E ele, de certa forma, entendeu, olha, eu entendo de certas coisas e eu não entendo de outras. Trouxe o Ricardo Gomes, que é um cara fantástico, e que disse assim, bom, a gente precisa fazer a cidade andar, né? E trouxe a mim, trouxe ao Vicente Perrone, ao Sebastião Ventura, que faz parte do governo, que está no governo, que não sabia. Sebastião é um grande cara. Sebastião, que está lá, né? Vai ser devidamente publicizado em algum momento, né? Já foi agora. Já foi. Um abraço para o Sebastião. E nós, a brincadeira, nós estamos lá para fazer as coisas andar, para fazer com que haja uma nova mentalidade. A gente não vai conseguir fazer tudo? Obviamente que não. Mas se o Estado, se os governos começarem a enxergar um pouco mais como é a nossa vida, né? O dia a dia do empresário, o dia a dia de quem produz, o Brasil real, tá? Que a gente estava falando há pouco. E nós também entendemos as dificuldades do setor público, de que existe muita gente boa e absolutamente desmotivada. Isso. Né? Então é o seguinte, a gente tem que se conhecer um pouco mais. Não, eu tive uma experiência maravilhosa. Tem que conhecer o Brasil real, e o Brasil real tem que saber que tem gente boa lá que precisa de um... Não, e isso daí só contribui para que a gente possa fazer um excelente trabalho. A gente ali na secretaria, a gente conseguiu, é uma coisa histórica, nunca vi no serviço público uma coisa tão rápida. Eu fui a Brasília, conversei com o Almirante Segovia, que é o presidente da Apex. Em 40 dias, nós trouxemos a Apex para o Rio Grande do Sul, o escritório da Apex Brasil. E falei com o presidente Petri, presidente da Fiergs, para colocar a Apex lá dentro da Fiergs, que é a casa da indústria. Não tem que estar lá dentro da secretaria, ou estar lá no Badesul ou no BRD, tem que estar lá na casa da indústria. Porque vai acontecer uma coisa que aconteceu com o Itamaraty. O Itamaraty tem um posto diplomático lá dentro da secretaria que ficou esquecido durante quase 30 anos. Por quê? Porque foi passando o governo, trocando secretário, mas lá na casa da indústria tem sempre pauta, tem sempre demanda, tem sempre uma reunião. Então é isso que nós precisamos fazer, Estado integrado com as entidades. Então Fiergs, FEComércio, é aquilo que realmente produz. O Estado não produz nada. Nós temos que estar próximo de quem está produzindo, quem está gerando renda e riqueza. E aí, Macalossi, nesse momento, eu acho que a área internacional, até pela minha esposa ser da área internacional há mais de 20 anos, eu até tinha essa afinidade e não tinha executado nada afim nessa área. Nós vemos como nós temos possibilidade de crescer o Rio Grande do Sul e a cidade de Porto Alegre, agora na mão do Ricardo, aí, na área internacional, um homem extremamente experiente, uma pessoa que é da área, que vai acrescentar. É isso que nós precisamos, mudar essa visão de botar gente no serviço público. Eu acho que a política é importante. A indicação política, ela é muito importante, a indicação política. Mas a indicação política, ela tem que ser política, mas também, ao mesmo tempo, tem que ter o técnico junto, tem que ter aquela pessoa com visão. Técnico. Tem que ter. Tu sabe, Rui, eu comecei minha vida trabalhando no ramo têxtil, e a primeira vez, e depois fui para o comércio exterior, no ramo têxtil. E a primeira vez que eu fui para a China foi em 92. Ninguém falava em China, eu fui para a China em 92. Só o Kissinger talvez falasse. Tá bom, obrigado. Mas a China de 92 é diferente, né? Gostei dessa. Vai lá. Fiquei até sem palavras. Mas só para não perder, o Nixon começou mais cedo. Não, foi o Kissinger não é o Nixon. Mas aí, e o Kissinger foi um cara incrível. Até hoje, os caras vão lá bater na porta dele para escutar. Mas bom. Fica para um outro programa. A gente... E aí eu tô em 92, eu tô indo pro meu hotel, era tipo assim, 11 da noite, e tem uma loja de CDs debaixo do hotel ali. E eu entro na loja e tem um chinês comendo, né? E aí quando eu entro na loja, ele esconde o prato, limpa a mão, se ajeita e olha para mim, "What can I do for you?" O que eu posso fazer por ti? Eu fiquei pensando, 92, são 11 da noite, eu entrei numa loja de CD, eu entrei porque eu tava sem sono, entende? Né? E aí o cara para o que ele estava fazendo e diz, o que eu posso fazer para o senhor? Ou seja, para mim aquilo foi game change, aquilo mudou a minha visão de mundo, porque eu estava acostumada com uma cidade como Porto Alegre, com o sábado inglês, né? Que não abria domingo,
E que você entra numa loja e o vendedor está de costas, ele olha para ti de cima para baixo para saber se vale a pena te atender, né? Onde você é tratado como... Eu ainda vou escrever o livro que é Ai que saco um cliente, né? Porque às vezes tu entra num negócio e ai que saco um cliente, né? E esse homem olha para mim, para com o que está fazendo e diz: o que eu posso fazer por ti? Para mim aquilo mudou o meu mundo, aquilo me tirou do eixo, porque eu comecei a ver que existe uma outra relação. Existe uma outra relação de, não é de subserviência, mas de atendimento, de gentileza, de negócio, de sentido do que eu estou fazendo ali. Se eu estou numa loja trabalhando, eu estou numa loja trabalhando. Isso. Eu tenho que vender. Se eu estou no hospital atendendo, eu vou atender. Se eu estou no setor público, eu vou atender. Eu não vou te dizer, tá faltando esse papel, agora faltou esse. Agora, não, me dá a lista toda, sabe? Então, esta é a mentalidade que a gente tem que tentar, de certa forma, fazer com que o mundo mude, que a gente, Brasil, seja mais solícito, seja mais produtivo, seja mais gentil, seja mais coerente, porque a gente quer ser bem atendido, então a gente tem que atender bem. Mas, Ricardo, em grande Marcelo, parte... posso pedir só para a gente fazer um intervalo? Por favor. Porque o papo está ótimo e eu sei que o público está gostando. Mas nós temos os nossos comerciais. Mas nós temos os nossos comerciais. Como essa é uma empresa privada, ela necessita, né, de intervalos e de breaks e de reclames como diria a Flávia da RDC. Nossos comerciais. Reclames. Vamos então, portanto, para o intervalo. Na volta, a palavra está com o Dr. Marcelo Matias. Já retornamos. O segundo bloco do Cruzando as Conversas está de volta aqui na RDC TV, o nosso programa, sempre com os nossos convidados aqui na mesa e também através da videoconferência. Nós abrimos o programa de hoje com o Marcel Van Hatten, entrevista exclusiva aqui, tratando da sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. O Marcel Van Hatten anunciou a candidatura hoje na Câmara Federal. E nós abordamos isso e amanhã voltaremos a abordar ao longo da nossa programação no portal RDC. Estão aqui nos estúdios comigo o Dr. Marcelo Matias, presidente do Simers, no Rio Grande do Sul, Ricardo Sondermann, empresário, escritor, diretor de Relações Internacionais da Prefeitura de Porto Alegre, e também o deputado estadual Rui Irigaray, do PSL, também presidente do partido no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, né, Rui? Isso aí. Muito bem. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E também Clube do Remédio. Acesse www.clubedoremedio.com.br, encontre lá as melhores ofertas e a maior economia, produtos farmacêuticos e medicamentos. Vamos voltar com a palavra com o Dr. Marcelo Matias. Eu não vou fugir do assunto, mesmo que esteja, como eu disse, mais aprendendo do que me manifestando hoje. Mas, Ricardo, acho que tem uma coisa muito importante que deve ser dito para quem está do lado de cá. Porque eu ofereço apenas serviço. O meu serviço só gera custo para o município e para o estado como um todo, que é a saúde. Ele é um investimento, é verdade, mas quando a gente vai fazer o cálculo do ponto de vista financeiro, a gente não produz nada. Nós somos pior do que o estado como regra. A gente só gera custos. E é uma questão interessante que, quando tu disseste que tem que ser menos não e menos mas, certamente tu estás vinculando esse tipo de ideia a um aumento de produtividade, a produzir melhor resposta, a atrapalhar menos a vida de quem produz. Para quem está dentro do sistema de saúde, a gente sabe o seguinte, que houve um momento lá muito atrás, se não me engano, foi no governo Figueiredo ainda, teve um Ministério da Desburocratização. O Hélio Beltrão. Hélio Beltrão. Pô, que bom que tu te lembra desse nome. Eu ia dizer, fiquei com medo que alguém não acreditasse nisso. Que é o pai do Hélio Beltrão, presidente do Misses Brasil, né? Exatamente. E olha só que interessante, eu tenho a impressão hoje que no serviço público, de uma maneira mais ampla, a gente tem os setores, não só o ministério, mas de burocratização.
Ou seja, são setores inteiros cujo objetivo é criar rotinas para justificar a existência dos próprios setores. Exatamente. Então, eu digo como obstetra, por exemplo, a gente estava dentro de um posto de saúde fazendo o início de um pré-natal. A gente perdia do tempo da consulta 80% dela preenchendo papel. E se eu não preenchesse o papel, seria algo considerado criminoso para o serviço público, porque afinal de contas eu não estaria fazendo toda a burocracia necessária para provar que aqueles meus atos estavam sendo executados. E claro que isso significa o quê? Além da questão ecológica da destruição de papéis, que na época eram apenas papéis, a gente tinha um detalhe fundamental que era a redução obrigatoriamente proporcional ao tempo da papelada, reduzindo o atendimento à própria paciente. Então, quando eu jogo isso para dentro do sistema de saúde como um todo, grande parte dos recursos do sistema de saúde são consumidos nisso. Além disso, o que vocês falaram, que tem dentro do sistema público pessoas querendo trabalhar. Eu trabalho num hospital universitário. Eu tenho ali residentes, que são médicos formados, que estão fazendo a sua especialização. Eu digo em nome de todos eles estão loucos para trabalhar. E muitas vezes o serviço público, de uma maneira mais ampla, acaba bloqueando o nosso trabalho. E é uma coisa muito impressionante. Então, eu tenho lá um ambulatório, eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto de fazer, que é planejamento familiar. Aí, para colocar um dispositivo intrauterino, eu tenho um determinado tipo de indicações. Se eu não preencho determinado tipo de indicações, eu tenho que olhar para a paciente e dizer assim, olha, sinto muito, eu quero botar, eu tenho, mas eu não posso colocar na senhora, mesmo que seja a melhor conduta. E aí, claro que essa paciente, por não recebê-lo, corre o risco aumentado de engravidar e só a gestação indesejada dela vai aumentar o custo do país como um todo num valor muito maior do que a contracepção que eu poderia utilizar naquele momento. Então, essa relação de gente querendo trabalhar e tendo dificuldades, ela é muito presente dentro do serviço público, apesar do que as pessoas dizem de contrário disso. A gente vê pessoas querendo ir para o bloco e não conseguindo. A gente vê entre uma cirurgia e outra, que eu opero toda terça-feira de tarde. E eu adoro as pessoas que trabalham comigo, mas o sistema como um todo faz com que eu demore, às vezes, 1 hora entre uma cirurgia e outra. Nenhum hospital privado tem o tempo para desperdiçar de 1 hora de uma sala cirúrgica fechada, porque sabe que isso custa dinheiro, porque tempo é dinheiro em qualquer sistema administrativo. Muito bem. Então, esse meu sentimento, que é um sentimento de querer trabalhar muitas vezes e enfrentar os obstáculos impostos pelo próprio sistema, ele é uma coisa extremamente grave, porque eu insisto que toda vez que eu tenho uma dificuldade em trabalhar, o paciente, portanto a população, que é quem paga os impostos, porque sim, deputado, quem produz todo o dinheiro é a própria população, é o próprio trabalho do indivíduo, e não existe absolutamente nada que seja de graça no mundo, mesmo que pareça ser. E a realidade é que essas pessoas são prejudicadas pelas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Essa burocracia, até me vem aqui à memória uma conversa que eu tive com o Coronel Mor, que é o comandante-geral da Brigada, fazendo sempre um excelente trabalho, para mim um dos melhores comandantes gerais da história da Brigada Militar. Tem os números. Tem os números. Melhor resultado dos últimos 10 anos, a queda de homicídios aqui no estado do Rio Grande do Sul. Dá para sentir, aliás. Sim, dá para andar mais tranquilo na rua. Não está mais aquela furia que se tinha antes, 2015, 2016, 2017. Não que haja pacificação, melhorou muito. Não, o ambiente é um ambiente mais seguro. Mas ele não abraçava sequestrador em lotação. Não. Mas o Coronel Mor me falou uma vez que a visão dele de investimento de equipamentos para a tropa é o melhor. Por exemplo, as viaturas, ele disse assim, ó, Rui, nós temos que comprar aqui, eu quero comprar o Corolla. Rui, porque eu não quero comprar o Palio que nem se comprou no passado, porque um brigadiano acidentado em casa durante 1 ano, ele é mais caro, dá 2 Corolla, zerado. Então, assim, ó, o custo desse do funcionário e a produtividade... Pequena ressalva, tem aí um papel fundamental do Instituto Floresta, que ajudou a equipar, né? É verdade. Uma iniciativa fantástica do Instituto Floresta privado, que ajudou a equipar, comprar coletes, como os carros
Mas não adianta ter. Eu acho que uma coisa é casada com a outra. Acho que foi exatamente. A importância do Instituto Floresta, que ajudou, que fez a sua contribuição, a doação de diversos empresários. O Instituto Floresta, ele foi o intermediador, mas teve diversos empresários da capital aqui, do estado, que colaboraram com grandes quantias financeiras, doaram viaturas, coletes, fuzis, mas não adianta tudo isso aí se a gente não tiver uma tropa, um serviço de inteligência qualificados. E a gente está vendo essa resposta dos nossos servidores públicos. Está aqui a ZOF aqui, que patrocina o programa aqui, que nós vemos assim, a qualidade dos oficiais da Brigada Militar. E essas novas turmas que estão entrando agora de capitães, então gente qualificadíssima que está entrando, que cursou, que se especializou em diversas áreas do direito e estão entrando agora para comandar a nossa Brigada Militar. Então isso tudo se reflete nessa queda que está vendo aí dos homicídios, porque isso aí trabalha com inteligência, com qualificação e com equipamento de qualidade. Quanto custa? Está aqui o doutor Marcelo estava falando, nós temos que usar o melhor, porque o melhor muitas vezes depois, no futuro, vai ser mais barato para o Estado. A consequência disso vai ser mais barato para o Estado. Tem vários brigadianos que eu conheço, policiais civis, que se acidentaram em trabalho, com viaturas, com equipamentos inadequados, que custaram 20 vezes mais do que se tivesse investido, se o Estado tivesse investido em equipamento de qualidade. Então nós temos que pensar nisso aí. A conta não pode ser... Essa lei de licitações que está sendo... Marcelo, a função do Estado, se ela, dentro dos nossos princípios liberais, a gente pode dividir em 4 pilares. E os 2 primeiros e os 2 principais é saúde, é educação, é justiça e segurança. É isso. O Estado tem que fazer isso, ponto. E aí não é gasto. Aí, como você mesmo disse... Investimento. É investimento. Não tem que ser dono de investimento. Não tem que ser dono do Banrisul, não tem que ser dono da CE, não tem que ter companhia de ônibus, não tem que ter empresa de processamento de dados. Não precisa ter essas coisas. É saúde, educação, justiça e segurança. Eu acho que a gente está chegando nisso. Acho que a gente está começando a andar nesse sentido. Porque a própria atuação do Floresta, a própria atuação do Cibra, a gente está começando a ver... A visão do gestor público também mudando. As pessoas estão começando a se dar conta de que é ali que é o Estado. Fora aquilo, não precisa. O Estado não é o fomentador da cultura. A cultura, em todo o planeta, ela é comentada. Bom, tem lugares onde o Estado fomenta, mas o mais importante é saúde, educação, justiça. E está mudando também, Ricardo, aquela visão Se sobrar, a gente faz o resto. Não, e está mudando aquela visão também do imobilizado, o Estado ter carro, o Estado ter patrimônio. Está mudando essa visão do imobilizado. Tecnologia, por exemplo, tecnologia vai chegar a um ponto, estou falando isso em breve, não vai poder ter mais nada, o Estado não vai ter computador, tudo tem que ser locado, porque está mudando tão rápido a tecnologia, não tem que ter empresa pública de tecnologia, você tem que terceirizar, porque muda tanto e existe um investimento tão alto, porque isso aí é o seguinte... Aliás, o prefeito foi brilhante no início dessa semana. Visita a Procergs ali foi incrível. A Procempa, né? Procempa, foi um momento... O nosso prefeito, ele tem um jeito de fazer as coisas, é muito interessante. É um aprendizado vê-lo trabalhar. Deixa eu até dizer, desculpa muito, Ricardo, mas só porque teve uma questão importante. Eu acho que a gente teve uma mudança muito grande na troca de governo, especificamente da saída do ex-prefeito para o atual prefeito, que se refletiu muito numa reunião que eu tive hoje com o secretário de saúde do município. Claro que para mim essas áreas são mais afins, porque a gente trabalha com isso. Da saúde, né? Até porque há uma preocupação em relação aos números da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, tendo em vista o que está se passando no norte do país. Sem dúvida. Então vamos começar a falar sobre isso. E essa é uma questão interessante, que hoje a gente teve sentado com o secretário da Saúde, e é importante dizer, nos últimos 2 anos, em nenhuma vez eu sentei com o secretário de Saúde anterior. Então, eu posso dizer que, do ponto de vista matemático, eu já tive infinitas vezes mais contato com o secretário atual do que com o passado. Mais do que isso. Você não era recebido pelo... Mas sob qualquer hipótese. Porque havia uma necessidade de busca de conflito, porque a impressão que dava é que o conflito era a gestão. E, na verdade, a gente faz parte da minha função, e eu vou manter a minha função até o último dia da minha gestão, que é brigar em nome dos médicos, mesmo que isso possa criar um certo desconforto para os eventuais gestores.
De qualquer forma, a nossa gestão como sindicato, ela é diferente das outras, porque se eu tiver possibilidade de estabelecer parcerias, eu vou estabelecer, porque o meu objetivo não é estar em confronto com gestores. Meu objetivo é ser parceiro quando for possível e, na necessidade do confronto, fazê-lo da maneira mais correta e ética possível. O problema é que na gestão anterior era impossível qualquer tipo de parceria. Então, eu insisto, hoje tivemos reunidos com o secretário de Saúde, tivemos uma reunião extremamente fraterna, e vamos estabelecer, sim, já parcerias, inclusive no sentido de ajudar o poder público, se possível, com a questão das vacinas, porque o sindicato vai, inclusive, abrir um processo para tentar... A iniciativa privada tem que ser usada nesse caso. Sem dúvida. E a gente vai usar a nossa estrutura, se possível, para comprar e distribuir as vacinas, porque isso faz parte da nossa função. Como fizemos em conjunto com a iniciativa privada, nós fizemos uma campanha de arrecadação de TNT para fazer máscaras e o sindicato distribuiu milhares de máscaras que foram construídas em conjunto com a Fiergs, com as costureiras do Hospital Divina Providência. E isso basicamente é uma inserção social que o sindicato faz, porque a realidade é que saúde é importante para todos. E eu fiz essa argumentação no momento que as pessoas disseram, mas eu sou médico e de repente eu não tenho máscara. Eu disse, em primeiro lugar, passe no sindicato que tem máscara disponível para ti. Em segundo lugar, quando nós distribuímos as máscaras acreditando que isso é uma coisa importante para a saúde da população, eu sei que eu estou melhorando as condições de trabalho do médico. Porque quanto menos pessoas estiverem com a pandemia, mais tranquilo, menos atabalhoado e menos recursos vão ser necessários para que o médico tenha que sofrer no seu plantão, na sua internação, na sua UTI. Veja o que acontece em Manaus. Né? É exatamente isso. Portanto, a gente fez um trabalho nesse sentido com o objetivo de melhorar a saúde da população, fazendo justamente uma ação social... o médico, né, para estar na linha de frente, né? com o sindicato, do médico, todo mundo trabalha na área da saúde, acaba sendo beneficiado. Né? Para todos é extremamente importante. Por isso a gente quer participar da vacinação quando esta estiver adequada, quando tivermos condições. Espero que semana que vem, na quarta-feira. O General Pazuello disse que às 10 horas da manhã da próxima quarta. Pois é, eu quero realmente que a gente tenha a melhor vacina possível, com a melhor condição possível e que tenha realmente uma base científica adequada. E detalhe, o governador adquiriu, acho que é um mérito do governador, eu estou batendo nessa tecla, o governador adquiriu 10 milhões de seringas por um preço em conta. Isso é muito importante. Muito importante. Isso é muito importante. A 36 centavos a unidade, 48% a menos. Foi uma bela compra do governador. Fundamental. Tem que ser ressaltado. Não, tem que, quando erra, critica, quando faz o correto, elogia. Quando começou a pandemia, logo na primeira semana, eu vi que houve um problema seríssimo. Vários parentes, meu irmão, meu cunhado, todo mundo médico, falando, tá faltando EPI. O que eu fiz naquele momento? Até foi bem noticiado isso. Eu fui até a Associação Brasileira de Empresas de EPI, né? E como secretário de Estado já conhecia a Fitesa, que é a segunda maior do mundo de não tecidos, né? Que fornece esse... TNT, que é tecido não tecido. Tecido não tecido para máscaras e equipamentos para hospitalares. No woven. E a matriz é aqui no Rio Grande do Sul, em Gravataí. E eu tive, por diversas vezes, ali visitando a empresa. Né? O acionista majoritário é gaúcho. E ali a gente juntou a Associação Brasileira de EPI, juntou a Fitesa e o governo do estado, a secretária Rita, para fazer uma reunião para alinhar o fornecimento de EPIs para o estado. Porque não tinha mais. A secretária Rita, eu não tenho de quem comprar. Naquele momento não tinha. Então, o que se fez ali? As empresas de EPI que estavam com a sua linha de produção parada, né, naquele momento, porque não estavam produzindo nada, não estavam produzindo capacete, não estavam produzindo luva, vão produzir máscara. E deu super certo, porque ali, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas já normalizou, né, esse fornecimento de máscaras e equipamentos para E hoje você tem pro efetivo da saúde. E como o mercado é bonito, né? Como a lei do mercado, ela é... E hoje você tem quiosque nos shoppings vendendo máscaras fashion. É verdade. É verdade. Virou até disputa de... Mas essa é a beleza fashionista. Né? Marcelo, como é que tu vê a situação do Estado em relação à eventual segunda onda aqui mais forte? O Estado lidou bem, não quer dizer que tenha lidado perfeitamente, mas lidou bem com a primeira onda. Em média, com outros estados do Brasil, o Rio Grande do Sul foi muito melhor. Como é que tu vê essa situação agora? Porque aparentemente os casos lá em Manaus, não há ainda
certeza disso, mas há uma forte evidência de que talvez estejam sendo, inclusive, potencializados por uma nova cepa da doença surgida lá, que talvez seja mais transmissível, que acabou gerando esse caos. Mas como é que nós fazemos, visto que ainda não é assim aqui, como é que nós fazemos para talvez evitar ou para ter um melhor desempenho aqui no Rio Grande do Sul? Macalossi, tu conhece o Barão de Tararé? Claro. O Barão de Tararé, ele disse uma frase sensacional e inesquecível, que é a seguinte: da onde menos se espera, daí mesmo que não sai nada. E é mais ou menos o que acontece... Exatamente. É o único barão que não é barão de uma batalha que não aconteceu, que é de Tararé. Tu conhece a história do entre sem bater, né? Eu sei perfeitamente. Sim, por causa do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas entra na redação e os caras enchem ele de porrada, né? E aí depois, no outro dia, ele entra, volta para lá, se recupera, ele põe uma placa na porta e diz: entre, sem bater. Sem bater. Uma vírgula que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Por que Manaus foi ruim na primeira onda e está sendo igualmente ruim na segunda onda? Ou até pior. Porque a estrutura é muito ruim. Muita corrupção. E porque com o dinheiro que o governo federal encaminhou, na verdade o que se fez foi enriquecer políticos que inclusive já sofreram mandatos de busca e apreensão. Inclusive tem uma secretária de saúde que durou 3 meses lá, simplesmente porque entrou rapidamente para dentro do esquema. E, portanto, falta oxigênio, falta respirador, porque os respiradores em Manaus foram os mais caros do país e foram comprados, ao que me conste, numa distribuidora de vinhos. Estou muito errado aqui? Não, né? Conclusão da história. A população de Manaus é vítima de um sistema político corrupto local. E não tenha medo de dizer isso, porque quem disse isso foi a Justiça. O estado do Rio Grande do Sul tem uma vantagem muito grande acerca do desenvolvimento da pandemia. São 2. A primeira é que nós temos a estrutura hospitalar federal maior na proporção do país. Nós temos o Grupo Hospitalar Conceição, que é uma estrutura gigantesca de alta qualidade, que foi fundamental no manejo da pandemia. E nós temos o Hospital de Clínicas, que é um hospital de primeiríssimo mundo para ensino, comparado com absolutamente qualquer lugar de primeiro mundo. Sim. Então, o Rio Grande do Sul ele tem uma estrutura melhor do que a média do país. Associado a uma estrutura melhor do que a média do país, a pandemia chegou geograficamente mais tardiamente aqui. Então, quando ela começou lá, e ela começou por São Paulo, Rio de Janeiro, pelas praias do Nordeste que fizeram o carnaval, e por Manaus, por causa justamente do sistema do mercado aberto, que tem muita gente vindo, seja da China, seja da Itália, para dentro de Manaus. Lá eu tive o início da pandemia. E os médicos tiveram uma dificuldade prática, que o deputado aqui falou, não havia nem EPI no início. Álcool gel era um produto raríssimo, que a gente tinha dificuldade de conseguir em farmácia. Era que nem caviar, exatamente. E o que aconteceu foi o seguinte, que quando chegou no Rio Grande do Sul, a gente já tinha, primeiro, uma estrutura mais bem montada, segundo, o conhecimento sobre a pandemia. Só para que você tenha ideia, nos primeiros casos nos Estados Unidos, a mortalidade de quem ia para o tubo, portanto, quem ia para a UTI, era 50%. Hoje é 10%. No início aqui no estado do Rio Grande do Sul era 50%. Hoje é 10%. Portanto, a gente aprendeu a tratar a doença. A lidar com a doença. Então, isso melhorou muito. O número de pessoas que chega lidar com ele também é menor, né? Sem Principalmente dúvida. Lidar com quem está contaminado dentro do hospital já internado. Né? Tudo melhorou. Tratamento Tudo melhorou. Portanto, parte é a ação governamental. Eu não vou tirar aqui o mérito de todos que trabalharam e trabalharam muito por isso. Grande parte, aí eu tenho que puxar a farinha para a minha categoria, foi porque os médicos não pararam não só de trabalhar, como de estudar o tempo inteiro e, portanto, aprenderam durante a pandemia a fazer um atendimento melhor, e isso produziu uma diferença. E outra parte foi porque nós tivemos a pandemia chegando mais tarde e, portanto, com mais tempo para preparação. Então, acho que houve um conjunto de situações que fizeram com que o Rio Grande do Sul saísse melhor. Mas, respondendo a tua pergunta, e eu peço desculpas se eu me alonguei demais na resposta, há uma tendência natural de que venha essas ondas pelo fato de que, segundo a genotipagem que foi feita desse vírus, não no Brasil, mas no Japão, de 2 japoneses que vieram a Manaus, nós já temos um conjunto, ao que me conste, de 12 mutações no coronavírus original. E é perfeitamente natural que isso ocorra. Sim.
Sem alarmismo. Sem alarmismo. Sim, Não ano a gente toma adianta. a vacina da gripe, que é diferente. Porque é uma gripe. O corona nada mais é do que um processo gripal viral com características específicas, porque cada vírus tem a sua característica específica. E, portanto, é perfeitamente natural que a gente tenha essa evolução da pandemia e justifica a existência de várias ondas. O que mais importa, no meu entender, é a gente entender as vantagens e as limitações da vacina. A vacina não é o que está sendo dito pelo governo do estado de São Paulo e por parte da imprensa, ela não é isso, mas a vacina é fundamental, tanto que queremos participar da compra e distribuição da vacina, mas também os tratamentos precisam evoluir e, portanto, a gente precisa, e eu imploro, a gente precisa despolitizar a pandemia e tratá-la como o que ela é, um evento de saúde. E evento de saúde precisa ser tratado adequadamente e não com ganho e perda de eleição, ganho e perda de voto, decisão ou não decisão de STF ou de tribunal. Muito bem, olha, eu agradeço, nós estouramos o tempo completamente, eu agradeço, foi uma excelente mesa, muito qualificada, agradeço a todos pela presença, vou dar 30 segundos para cada um se despedir. O Sondermann já tinha até proposto aqui falarmos de lockdown, mas aí daria um programa inteiro, dá um belo debate, a gente pode fazer, mas fica para uma próxima, a gente pode fazer, mas fica para uma próxima, não vai dar. Doutor Marcelo, muito obrigado. Olha, eu só tenho a agradecer, eu aprendi muito, eu tenho certeza que quem ficou conosco até esse horário também aprendeu, e eu só tenho a agradecer a tia Macalossi pela possibilidade de fazer um debate com essas pessoas, porque tenho certeza que de alguma forma nós estamos aqui trabalhando também pela população aí fora. Tenho muito orgulho de poder representar os médicos nesse momento da pandemia, nessa mesa e especialmente com nossos debatedores desse nível de hoje. Sondermann, muito obrigado. Concordo com o Marcelo inteiramente, a gente sempre aprende, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês, foi um prazer estar com vocês. A Prefeitura de Porto Alegre está começando uma nova administração, com uma mentalidade, com a necessidade de mudar a mentalidade e de que o poder público entenda mais o Brasil real e, obviamente, também que o Brasil real entenda as dificuldades do poder público. Nós estamos reconstruindo um caminho. Para mim, que nunca tive no setor público, tem sido um aprendizado interessante e eu acho que este é o principal. A felicidade não é o fim da estrada, a felicidade é a própria estrada, né? Então, a solução do problema não é, nós vamos solucionar lá, não. A solução está enquanto a gente está caminhando nesse nó. E eu acho que essa é o que o prefeito Melo brilhantemente se coloca a fazer, né? Obrigado, Sondermann. Rui, obrigado. Eu tive recentemente no Rio de Janeiro, na casa da minha sogra, e o Rio de Janeiro parece que tá normal, a cidade está funcionando tudo normal, não parece que não tem a pandemia. Só o que não está funcionando no Rio é as operações policiais há quase um ano, devido a uma decisão do STF. Só para lembrar para o telespectador, onde cresceu o maior índice de criminalidade no Rio de Janeiro foi no governo do Brizola, porque tinha ali, o Brizola ele é contrário às operações policiais nos morros, nas comunidades. Foi ali que se expandiu a criminalidade e o crime organizado no Rio de Janeiro, no governo do Brizola. Pode perguntar para qualquer carioca aí, que o pessoal comenta muito na cidade e está aí nos noticiários. Então, o legado do Covid que o STF está trazendo para o Rio de Janeiro, para o crime organizado, para o fortalecimento do crime organizado, é algo que a gente não consegue mensurar o tamanho disso nos próximos anos. Não está havendo nenhuma operação policial no Rio de Janeiro faz um ano praticamente devido a uma decisão do STF. Isso é uma coisa que a gente tem que se pensar, porque isso aí está entrando muito dinheiro para o crime organizado, armamento, e está se financiando e está se expandindo. Então, realmente isso aí é uma tristeza aí, e o Rio de Janeiro, fortalecendo o crime organizado no Rio de Janeiro, fortalece o crime organizado em todo o Brasil. É gun free zone. É isso aí, é livre. Só o cidadão não pode estar armado. Gangue free zone, é verdade. Eu acho que lá no acho Rio. que é o STF de Tararé, não é? Pode ser. Bem, intervalo e voltamos à sequência com o João Carlos Silva de Brasília.
Estamos de volta com o último bloco do Cruzando as Conversas. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Também de Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E Clube do Remédio. Acesse www.clubedoremedio.com.br. Tenha ali as melhores ofertas em medicamentos, os maiores descontos em produtos farmacêuticos e em remédios. O Cruzando as Conversas, de segunda a sexta-feira aqui na RDC, você acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net e pelas redes sociais em todas as plataformas. É isso aí, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E não deixe de acompanhar também as atualizações do Cruzando as Conversas através do nosso podcast, o podcast do Cruzando as Conversas, no Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores. Então, acompanhe lá. Acesse o nosso site www.rdctv.com.br, clique na aba podcast e acompanhe a íntegra do nosso programa. Agradecer as dezenas de mensagens aqui que nós recebemos ao longo de hoje e a todo o nosso prestígio trazido aí pela audiência, né, dos mais variados telespectadores do Rio Grande do Sul e de fora. Muitas mensagens aqui comentando a entrevista do deputado Marcel Van Hatten, também as participações aqui do presidente do Simers, do deputado Rui Irigaray, do Ricardo Sondermann. Falamos sobre muitos assuntos e nós tivemos essa entrevista exclusiva com o deputado Marcel Van Hatten, que anunciou hoje a sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Hoje sem João Carlos Silva, não conseguimos aí contatá-lo, houve algum problema de conexão com ele. Vamos tentar aí recompor para a próxima semana. Agradecendo a todos, voltamos amanhã. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Portocolor. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br